Bom dia, irmãos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com a oportunidade de trazer o ensino e o alimento para esta igreja. Irmãos, vamos curvar nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor bendito Deus, maravilhoso eterno Pai, antes de começarmos, Senhor, esse estudo, te pedimos, meu Pai, a orientação, a sabedoria que vem do alto, meu Pai. Tanto nas palavras que serão usadas aqui, e tanto como a forma que as pessoas irão entender, Senhor. Que o Senhor possa estar nos iluminando e que seja um conhecimento não apenas intelectual, mas um conhecimento que nos gera ações na prática, meu Pai. Agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é o estudo de número 27 dessa série que estamos tratando sobre o mapa Plano Divino através dos séculos. Ismael vai colocar para nós ali. Nós aqui, praticamente no último domingo do mês, estamos falando sempre sobre este mapa. Este mapa que é interessante, e agradeço a visita aí, Romero. Romero trouxe umas visitas, né? Sejam bem-vindos. E pela essa visita a gente vai explicar um pouquinho só para os irmãos, as pessoas ali, os amigos ficarem por dentro do nosso assunto. A Bíblia é a palavra de Deus. Letras, palavras, seres humanos somos visuais, gostamos de ver as coisas. Então, o mapa Plano Divino ele serve para tentar ilustrar as palavras da Bíblia. O mapa Plano Divino não é divino em si mesmo, ou seja, se naquela ilustração ali, que tenta mostrar toda a palavra de Deus, se contém erros diferentes da Bíblia, nós mudamos ela. Mas a Bíblia permanece para sempre. É apenas uma ferramenta visual. Ali você vê ali, o que mais destaca é aquela estátua deitada. Deixa eu botar o mouse ali, Ismael, para nós. O que mais destaca nessa ilustração, essa estátua deitada, a gente não adora isso aqui. Né? Isso aqui é apenas uma ilustração didática para a gente aprender. Isso está no livro de Daniel, essa estátua ali. Né? Então, todas as ilustrações que estão aqui, por mais que para pessoas comuns sejam estranhas, animais misturados, isso tudo está descrito na Bíblia e se refere a profecias. O que é profecias? Coisas que vão se cumprir. Né? Então, esse mapa ele tem uma finalidade de nos mostrar a escatologia bíblica, de nos mostrar as profecias, de nos mostrar o futuro que ainda irá acontecer. Esse mapa é a nossa ferramenta. O mapa não é sagrado, o mapa não é inerrante, pode conter erros, porque foi uma construção humana. Mas a fonte da onde tiramos a inspiração, da onde tiramos a base, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, não contém erros. É nós, às vezes, que interpretamos mal. Não é isso? Então, este é o mapa Plano Divino através do século, e a gente está aqui há 27 estudos falando sobre a cada pixel, a cada partícula aqui desse mapa. Né? Já falamos desde a criação do homem, criação dos anjos, até aqui agora já falamos sobre grande tribulação, arrebatamento, vinda do Senhor, o milênio, destruição da terra, e hoje, por fim, vamos falar sobre o juízo do trono branco, às vezes chamado de juízo final, e também hoje iremos falar sobre o lago de fogo, a condenação eterna. Duas coisas importantíssimas aparecem juntas lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Então, no estudo de hoje, nós vamos separar em dois blocos, sendo eles lago de fogo e o outro bloco, juízo final. Nós vamos tentar responder várias perguntas que nos vêm à mente sobre esses assuntos. O que são essas coisas? Né? Quem que é condenado no juízo final? Qual momento acontece? Né? Quem será julgado? Os anjos serão julgados também no julgamento final? Né? E diversos outros assuntos. O que é o livro da vida? O que é o livro das obras? Né? Sobre o lago de fogo, o que é o lago de fogo? A condenação será eterna? Quem será lançado ali? Diversas perguntas sobre o tema iremos tentar responder aqui hoje. Então esse é o preâmbulo. Tema de hoje, juízo final e lago de fogo. 2 blocos. Irmãos, o tema de hoje, que sugerido pela revista, também é de extrema importância, né? Falando sobre os falsos mestres.
E a gente vê que a igreja, como é o corpo de Cristo, essa igreja ela precisa de ser alimentada por diferentes tipos de alimento. A Sara está ali, Sara é nutricionista, né? Se eu fosse lá na Sara marcar sua consulta e falar, Sara, eu estou batendo uma meta, eu só quero comer proteína, não quero comer fibra, não quero comer gordura, não quero comer carboidrato. A Sara ia falar, né, Sara? Você está errado, você precisa, o seu corpo precisa disso. A igreja, como corpo de Cristo, precisa de vários tipos de alimentos. Alimentos doutrinários, alimentos que têm mais aplicabilidade prática, alimentos também proféticos. Hoje eu vou alimentar essa igreja com alimentos futuro, com esperança, com coisas que vai acontecer no futuro, né? Graças a Deus essa igreja tem sido abençoada com vários irmãos, trazendo diferentes aspectos da palavra de Deus, porções de alimentos diferentes, e a igreja tem sido nutrida. Porém, eu vejo que ainda está faltando alguns alimentos que não está sendo entregue para essa igreja, né? E até não estava no roteiro aqui, mas alguns alimentos que eu vejo que a igreja falta, algumas coisas como uso e costumes. Tanto tempo que eu não vejo falar aqui sobre o uso do véu, tanto tempo que eu não vejo falar aqui sobre, por exemplo, por que a igreja não tem instrumentos igual às outras? Por que a igreja não tem um pastor no mesmo modelo do que as outras? Alguém pode pensar, não, Guilherme, isso já foi respondido várias vezes no passado, mas quantas pessoas novas estão chegando e a igreja está precisando desse alimento? Então, que algum irmão possa ter essa sensibilidade, eu preciso trazer esse alimento. Não de forma impositória, mas de forma carinhosa, de forma sensata, mostrando princípios da palavra de Deus, convencendo as pessoas, né? Porque aí, às vezes, as pessoas chegam aqui e começam a praticar coisas que, às vezes, parecem estranhas aos olhos humanos, mas tem motivo bíblico, mas ninguém explicou para ela, né? Tem outras coisas também que a gente precisa aprender. Essa igreja está precisando de alguns tipos de alimento, alguns nutrientes. Então vamos orar, irmãos, para que se levantem irmãos idôneos, que têm convicções, que são capazes, que vão utilizar da palavra de Deus, manejá-la bem para trazer esse conhecimento que a gente também precisa, né? O irmão Vitor trouxe já falando sobre os presbíteros, foi muito bom. Quando o irmão Vitor trouxe também sobre os dons, também foi excelente. Mas precisamos de mais assuntos também relacionados a termos de uso e costume, de termos mais práticos, de termos que tem tempo que não é tratado aqui no púlpito da igreja, né, de forma mais sistemática. Então, o Senhor vai levantar esses irmãos aí que vai trazer esse alimento para nós. Mas hoje, o alimento é profecia. Vamos lá, Guilherme, você falou, deu introdução, beleza. Então vamos lá, lago de fogo, juízo final. O que são essas coisas? Vamos começar aqui pelo juízo do trono branco, também chamado de julgamento final, também chamado de juízo final. Eu vou fazer a primeira pergunta e os irmãos podem me ajudar a responder. O termo, a palavrinha, juízo final, aparece nas Escrituras? Aparece ou não? Aparece? Vai ter que citar o versículo, não é ver? O termo juízo final não aparece dessa forma nas Escrituras. Quando a Bíblia quer se referir a esse julgamento, o último julgamento, ela usa outros termos, como dia do juízo, Mateus 10, 15, juízo vindouro, Atos 24, 25, juízo do grande dia, Judas 6, grande trono branco, Apocalipse 20. Então a Bíblia não traz nominalmente juízo final, mas ela traz esses outros nomes e que a gente consegue entender que realmente esse será o último julgamento que acontece na história da humanidade. A humanidade vai passar por outros julgamentos, porque alguém pode pensar, não, a vida vai seguir normal na Terra e um dia haverá um julgamento para tudo e depois vem o fim. Mas a Bíblia apresenta julgamentos em eventos distintos, em momentos diferentes na história, né? Quais são eles? A Bíblia mostra o julgamento dos crentes, que é o tribunal de Cristo, já falamos sobre isso, né? A Bíblia fala sobre o julgamento de Israel, que acontece no final da grande tribulação, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o julgamento das nações, que a Bíblia também fala sobre isso. E agora a gente está falando sobre o juízo do trono branco, que é o juízo final. Por quê? Porque é o último juízo, antes do estado eterno.
Por isso que nós chamamos assim. Não tem problema chamar de juízo final, por mais que não apareça na Bíblia nominalmente, só que o conceito, a construção é bacana. Juízo final. Guilherme, então tá. Em que momento da cronologia profética, em que momento da história, em que momento acontecerá o juízo final? Quem vai me dar essa resposta? Após o milênio, né? Isso, muito bem. O juízo final, então, vai acontecer bem depois, lá no final, depois que a terra for destruída, entre a criação antiga e novos céus e nova terra, acontece, então, o julgamento final. Julgamento final não é onde os crentes serão julgados pelas as obras dos crentes, né? Isso acontece no tribunal de Cristo. Julgamento final não é o julgamento das nações, julgamento final não é o juízo de Israel. São julgamentos distintos, diferentes, dentro da nossa visão dispensacionalismo. Então, juízo do grande trono branco. Vamos ler a passagem? Lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 15. É ali que vai citar esse termo, o grande trono branco. Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu. Pode colocar na versão NA, Mael, para a gente facilitar a nossa leitura? Vamos lá. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Não achou lugar para quem? Para os céus e a terra. Então vamos acompanhando o raciocínio, né? Viu o grande trono branco e é dito que o céu e a terra fugiram. Vamos lá. Próximo versículo. Vi também os mortos. Então aqui é João, que escreveu o Apocalipse. Ele está vendo o futuro e ele está descrevendo o que ele está vendo ali nesse juízo final. E ele fala que ele viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então olha a cena. Vai estar Jesus sentado, trono branco, e na frente várias pessoas que já morreram, que vão estar ali para ser julgadas, né? E falam que eles eram grandes e pequenos. O que isso significa? Pessoas mais importantes financeiramente, popular, e pessoas mais pequenas ali, não está falando de anão e de pessoa na estatura, né? Aí está falando sobre posição. A gente já vê isso no livro de Apocalipse em outras partes, que ele cita os grandes e os pequenos. Pessoas importantes e pessoas, às vezes, que não têm tanta relevância de forma externa, né? Então, todo quanto é tipo de pessoas vão estar ali perante esse trono. Então, foram abertos livros. Só um comentário. Sim. Deus, é para provar que Deus não faz acepção de pessoas, nem nos seus juízos e nem na sua graça. Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de decisões. Né? Então, nem no seu juízo e nem na sua glorificação. Isso. Não faz acepção de pessoas. Né? Então, foram abertos livros, no plural. Livros foram abertos. Quais livros? Ainda outro livro, no singular, que é o livro da vida. Foram abertos livros, no plural, e foram aberto também o livro da vida. Foi aberto. E os mortos, aqueles mortos em pé, na presença ali do rei, né? Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Próximo versículo. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, né, ali está inferno, mas no original é Hades, entregaram os seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a segunda morte? Lago de fogo. Vamos falar mais sobre isso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então é aqui que a gente vai tirar a base para o nosso estudo de hoje. Cita o juízo final e cita uma condenação
que ali chama de lago de fogo, a segunda morte. Então vamos lá. Em que local acontece o juízo final? Acontece na terra? Não. Acontece no céu? Não. Os céus e a terra fugiram desse dia. Por quê? Porque o juízo final ele acontece após a destruição deste universo. Não tem mais terra nesse momento. O juízo final acontece entre a nova criação, que Deus faz no capítulo 21 de Apocalipse, e acontece entre também, que vem anterior ao juízo final, a destruição da terra por fogo. Então o juízo final ele acontece em algum local, não sei, no espaço, mas não acontece nem no céu, onde acontece o tribunal de Cristo, né? E não acontece nem na terra, onde acontece o julgamento das nações e o julgamento de Israel. O julgamento das nações de Israel acontece aonde? Na terra. O julgamento das obras dos crentes, o tribunal de Cristo, acontece aonde? No céu. E o juízo final? Nenhum dos dois, né? A gente não tem um estado aí intermediário entre esses dois aí, né? É aí que acontece o juízo final. Quem será julgado no juízo final? Os mortos, né? Muito bem, ali vai falar os mortos que estavam ali. Como assim, Guilherme? Pessoa morta vai ser julgada? É porque, irmãos, olha só o seguinte: o ser humano ele foi criado para viver eternamente. O ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele nunca mais deixa de existir. Ele não será mais aniquilado. Ele vai durar eternamente. Ah, Guilherme, mas e se quando chegar aos 100 anos eu vou morrer? Obviamente, alguma hora da vida do ser humano, ele passa pela morte. Mas a morte não é o final. Depois da morte, segundo a Bíblia, ainda continua aquela pessoa, aquela consciência, aquela pessoa ativa, né? Mas aí vai mostrar a Bíblia dois locais possíveis após a morte. Ou o local de prazer e felicidade ao lado de Cristo, ou um local de condenação eterna. E a pessoa vai viver eternamente. Quando fala aqui então de mortos que estavam ali para ser julgados, ali eu ilustrei, né? Os irmãos estão vendo que a forma que eu ilustrei essa imagem, né? Coloquei um trono branco, né? Coloquei aqui várias pessoas réus, né? Usando aqui túnicas vermelhas, mas é apenas para ilustrar. Então, Guilherme, pessoas são mortos, os mortos são julgados, sim. As pessoas estavam mortas porque passaram pela morte física, mas continuaram existindo após essa morte. E ali, neste momento que elas estão, elas foram ressuscitadas para que não somente a alma e o espírito fossem julgados, mas tudo junto. Ali está sendo julgado o corpo, alma e espírito. Então, quem está sendo julgado? Os mortos. Esses mortos são pessoas que viveram a vida toda sem nunca ter aceitado a Cristo como Salvador. Porque o caminho do ser humano vai dar no lago de fogo. O caminho natural do ser humano, se ele não toma essa decisão em vida, é o inferno, é a condenação eterna. E neste momento aqui, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, os mortos, estão sendo julgados, sentenciados para ser lançados no lago de fogo. Porque a Bíblia fala que todos nós vamos prestar conta das coisas que fazemos. Se você se converteu, vai prestar conta no dia do tribunal de Cristo. A gente já falou sobre esse assunto. Se você não se converteu, não aceitou Jesus, você vai prestar conta aonde? No juízo final. Correto? Então quem será julgado? As pessoas que viveram suas vidas sem aceitar a Cristo como Salvador. Vão ser os mortos. E uma coisa interessante é que, Guilherme, onde estão os crentes nesse momento? A Bíblia fala ali em Apocalipse 20, no início do capítulo, que os crentes já ressuscitaram, ou seja, eles não estão mais mortos, eles ressuscitaram. E agora, o que resta para passar por esse juízo eram as pessoas que não foram ressurretas ainda, né? Que eram os ímpios. A gente já falou também sobre as ressurreições aqui, a gente não vai aprofundar. Então, em qual momento acontece? Após o milênio, após a destruição da terra. Quem será julgado? Os mortos. E vamos lá, outra pergunta. Oi, pode falar. Pode dar-se uma ideia de que julgamento terão os salvos nesse período?
né? Porque se o salvo não será condenado, mas vai ser julgado. Vai ter uma ideia sobre isso? Muito bom, obrigado, tá, irmão? Essa foi excelente sua pergunta para nós esclarecermos isso. Guilherme, você falou que o salvo ele não vai passar por esse julgamento. E aqui, irmãos, quando eu falo salvo, quando eu falo crente, estou me referindo a uma pessoa que um dia aceitou a Cristo como Salvador em vida, recebeu o Espírito Santo, passou a ser filho de Deus, essa pessoa recebeu a vida eterna, ela está destinada, então, à eternidade com Cristo. Mas, Guilherme, e os crentes? Eles não vão ser julgados, nesse julgamento não vai estar os crentes aí, né? Essas pessoas que se converteram não vai estar passando por esse julgamento? Que tipo de julgamento os crentes vão receber, né? Como é que a gente pode responder então, irmãos? Os crentes vão passar pelo juízo final? Não. Não. Guilherme, eu quero um amparo bíblico, eu não quero que você fale assim da sua boca. Então vamos lá. João capítulo 5, verso 24. Guilherme, Oi. o julgamento dos crentes vai se dar ali no tribunal? Tribunal de Cristo, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos esclarecer isso. O porquê que os crentes não vão passar pelo juízo final. Olha o que Jesus promete. Em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra, a palavra de quem? De Jesus, não é minha palavra, Guilherme, não. Quem ouve minha palavra, a palavra de Jesus, e crê naquele que me enviou, crê, fé, graça, é um dom, é um presente, tem a vida eterna, no presente. A pessoa, quando ela crê em vida, ela já pode ter a certeza que ela tem a vida eterna, que ela tem a salvação. Não entra em... Opa, é o que a gente quer. Não entra em juízo. Então essa pessoa, quando ela se converteu, ela não vai passar por esse julgamento final, e ainda mais não tem como essa pessoa depois ser condenada ali no julgamento final. Se ela se converteu verdadeiramente, demonstrou, é claro, essa fé por meio das coisas que faz, né? Mas passou da morte para a vida. Outra passagem que nós podemos comprovar, Romanos capítulo 8, verso 1. A gente comprova que nós não iremos passar e entrar em condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Israel, né, respondendo a pergunta, você não quer estar nesse dia do juízo final? Esteja em Cristo Jesus. Creia no nome dele. Aí você não vai estar condenado e não será condenado. Tem mais, Guilherme? Tem mais. João 3, capítulo 18. Olha só o que fala ali. João 3, 18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em quem? Em Cristo. Quem crê em Cristo não é condenado, né? Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho do Unigênito de Deus, né? Porque não crê no nome do Filho do Unigênito de Deus. Ou seja, você creu, não entrará em condenação. Você não creu, o juízo final está aí, filho, para te julgar, e lá você será sentenciado à condenação eterna. Foi esse aspecto da pergunta que... Sim, eu penso que existe condenação para os salvos, né? Essa é a condenação, né? Porque vai haver no Tribunal de Cristo, vai haver esse julgamento. Então, vai ser condenação. Agora, o que em si que vai chegar lá? Por exemplo, eu sinto o seguinte: o indivíduo que se converte, aceita Jesus Cristo como Salvador, ele tem um compromisso, né? Isso. Então, um deles, né, é pregar o Evangelho. Uhum. E o indivíduo que não faz isso, né, não prega o Evangelho, deve ser uma das formas que Jesus vai julgar. Isso, porque alguém pode pensar assim, tá bom, então eu crio, eu não passo no juízo final, então tá tudo de boa, não vou prestar conta mais. Mas vai prestar conta, não no julgamento final, no tribunal de Cristo, aonde as obras que os crentes produzem, o que eles fazem, isto será julgado para dar galardoamento. Então, a gente vai ter que dar satisfação, vai ter que prestar conta de tudo que a gente faz um dia, né? Mas o tribunal de Cristo, como a gente já tratou, não vamos nos aprofundar, o tribunal de Cristo ele não condena ninguém ao inferno ali. É só obras, é só galardoamento, recompensas naquele dia, né? A gente já entrou, já mostrou várias passagens nesse sentido. Pode falar.
será julgado, mas não condenado. Isso, as obras serão julgadas. Isso. Isso aí. Ela vai ser condenada às obras ou julgado. Isso. Condenado não, porque já todo que aceitou Jesus Cristo. Não tem condenação. Aceitou a Cristo, a ficha que estava contra eles, o que poderia incriminá-los, isto já foi riscado pelo sangue de Cristo. Então os crentes, nesse julgamento, nesse tribunal de Cristo, que não é o julgamento final, neste momento as suas obras, o que ele faz, isso será julgado. Mas não é, você fez muito mal, crentezinho, você vai para o inferno. Não é isso que acontece no tribunal de Cristo. A gente já mostrou várias passagens bíblicas, né? A gente não vai perder, não é perder tempo, né? Mas não vamos nos dedicar a isso agora, porque o nosso assunto é outro. Né? Mas tem até o vídeo lá no YouTube, né, falando sobre o tribunal de Cristo. Coroas, isso aí. Se converteu, mas ele não praticou coisas, ele não vai receber isso aí. Talvez seja nessa forma que o cristão vai ser, né, julgado, né? Isso. Irmãos, outra pergunta. Os anjos passarão também nesse evento aí do juízo do trono branco? Passa ou não passa? A Bíblia não diz claramente, né? É um período, uma qualidade antes que vai passar, né? Aqueles que, por exemplo, ali, lá do início, né? Quando houve o dilúvio. Vamos mostrar isso agora. Olha só, Levi. Guilherme, você falou que os anjos, provavelmente, ou a Bíblia não diz claramente que vão passar pelo julgamento final, mas a Bíblia diz que anjos passarão por juízo. Esses anjos são anjos que pecaram. Judas, capítulo 1, né? Judas 1, verso 6. Coloca lá que a gente vai ver isso. Olha o que diz ali. Os anjos também um dia serão julgados. Olha só. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado, ele, Deus, ele, Cristo, ele, o soberano, tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então a gente tem que ter essa noção. Os anjos também, os demônios, serão julgados também. Talvez não seja no mesmo evento específico do grande trono branco, mas em algum momento eles vão ser julgados, e creio também que é depois, né, lá do milênio, onde Satanás é lançado no lago de fogo, né? E a gente tem isso também em 2 Pedro 2,4, que a gente não vai ler, mas a gente fala aí de anjos que serão julgados, né? A Bíblia também fala, irmãos, que até os crentes, nós os salvos, iremos ajudar de alguma forma a julgar esses anjos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 a 3. De alguma forma, eu e você, salvos da igreja, iremos ajudar a Deus a julgar esses anjos. Olha só o que fala ali, ó. Paulo falando, naquela igreja de Corinto estava tendo algumas brigas e as pessoas não tinham capacidade para resolver aquelas brigas. E falando assim, rapaz, você não tem capacidade não? Vocês não sabem que a gente vai julgar até anjo? Né? Ele vai falar assim, ó, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Coisa interessante, né? Acho que muita gente às vezes nem sabia disso, né? Nós iremos de alguma forma, não sabemos como, ajudar a Deus a julgar os anjos lá no futuro, após isso tudo, né? Quanto mais as coisas dessa vida. E agora, se a gente olha novamente para aquela passagem, Apocalipse 20, que a gente leu, a gente vai ler citando ali livros. Quais os livros que são citados ali? Livro da vida e o livro das... Os livros e o livro da vida. Né? Ele cita também livros que está descrito as obras, ou seja, o livro das obras. Livro da vida e o livro das obras. Guilherme, o que é esse livro da vida? A Bíblia fala que o Senhor ele tem um registro do nome das pessoas que aceitaram Ele como Salvador. As pessoas que irão morar no céu, irão morar na nova criação.
Será que o nosso nome, será que o seu nome está escrito nesse livro? Porque nesse dia do juízo final, ele vai abrir esse livro da vida e vai ver lá, ó, será que essa pessoa que eu estou condenando, será que ela está aqui nesse livro da vida? Né? E aquele que não foi achado no livro da vida, o que acontece com ele? Será lançado no lago de fogo, junto com Satanás e os seus anjos, será condenado perpetuamente. E se eu perguntar, irmãos, quando que o livro da vida foi escrito? E aí? Sim. É o registro de quem nasce. Depois nasce, só é registrado. Igual o civil. Existe um livro da vida do Cordeiro. Está em Apocalipse, acho que é 8:13. Que diz que é o livro da vida do Cordeiro. Eu acho que quando a pessoa aceita Cristo, então passa para o outro. Eu não tenho certeza, mas... É muito bom, tá, irmãos? Podem participar sem medo, irmão. A gente está aqui para aprender, né, sem arrogância. A gente quer demonstrar a Bíblia. Nós somos pesquisadores, né, Aline? Estamos pesquisando a palavra de Deus. Então, quando que o livro da vida foi escrito? Segundo a Bíblia. Será que o seu nome é escrito no livro da vida quando você se converte? É ou não é? Mas segundo a Bíblia não é assim. Posso mostrar as passagens? Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Olha só quando que a Bíblia diz que foi escrito o livro da vida, os nomes das pessoas desse livro. E a besta que você viu era e não é mais. Está para emergir do abismo. Isso aí são linguagens simbólicas dentro do livro de Apocalipse. E caminhava para a destruição. E aqueles que habitam sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Pessoas que não tiveram seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Se a gente pegar para entender aquilo ali, dá a entender que esse livro da vida ele não foi escrito, está sendo escrito, ele foi escrito no passado, na fundação do mundo. Deus, através da sua onisciência, a gente vê isso em 1 Pedro, né? Ele nos elegeu segundo a sua presciência, ele sabe o que acontece no futuro, sabia que você iria se converter, escreveu o seu nome lá, registrado. Tem outra passagem também, que é Apocalipse 13:8. Ele cita mais ou menos a mesma coisa que isso, né? E fala ali, ó, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Olha só, isso aqui está narrando o futuro. Está falando aqui, ó, essas pessoas que vão adorar e vão aderir ao sistema da besta, elas são as pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E quando que foi escrito esse livro da vida? Desde a fundação do mundo. Irmãos, isso é Bíblia, não é interpretação e imposição minha, né? Às vezes pode ter alguma outra explicação, mas segundo a Bíblia, dá a entender então que o livro da vida foi escrito quando? Desde a fundação do mundo, né? Tem a mesma relação, ele fala também do sacrifício de Cristo. Cristo morreu, né? O Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Está relacionado também à questão da igreja, né? O livro representa a igreja, no sentido, né, que ele usa a mesma expressão em relação ao sacrifício de Cristo. Né? Pedro vai usar esses mesmos argumentos, né? Desde a fundação do mundo, né? O Cordeiro que foi morto, desde a fundação. Isso só é possível por conta da presciência, por conta da onisciência de Deus. A soberania de Deus é tão grande que ele já sabe até o que vai acontecer. Antes do homem pecar, ele já proveu o problema para o pecado, que era Jesus. Né? Então isso não cabe a nós entender. Guilherme, você falou que eu tenho que estar no livro da vida, porque se eu estiver lá, eu não vou ser condenado. Sim. Guilherme, mas como é que eu posso saber se o meu nome foi escrito ou não foi escrito no livro da vida? Fácil. Se converta a Cristo. Aí você tem certeza que seu nome está escrito lá. Se você na sua vida não deu atenção para Deus, ignorou a palavra de Deus, não tomou a sua decisão, então é porque seu nome não estava escrito no livro da vida. Mas se você um dia aceitou Ele, se arrependeu dos seus pecados e confessou a Ele, o seu livro está escrito no livro da vida. E você, meu irmão, não será lançado no lago de fogo. Interessante isso, né? Mais alguma dúvida, irmãos, nesse assunto? Então vamos prosseguir. Pode falar. Em relação à pergunta da Arena, quando o indivíduo nasce,
Aham. Ele está sem pecado. Né? Somente o original, né? O original. Então, não existe condenação para aquela criança. Uhum. A condenação ela virá depois de conhecimentos, né, específicos da fé, de Deus é onisciente, né? E então, ele, segundo o que ela pensou, existe um livro, que é todas as pessoas que nascem escrito naquele livro. Né? E o indivíduo que então não se converte, e aí? Como é que sai? O seu nome não estava escrito no livro da vida. Se ele não se converteu... Pois é, mas aí ele estava escrito num livro. Né? O livro dos viventes. Dos nascimentos, Esse livro da vida, ele não é o livro de quem está vivo fisicamente. Eu não sei se é isso, eu não estou compreendendo a pergunta direito. Mas não sei se é isso. Esse livro da vida não corresponde a um livro que a pessoa está viva. Corresponde ao livro que essa pessoa pertence a Deus. Que essa pessoa está salva para a redenção. Que essa pessoa está selada. Moisés falou que Deus que descasse o nome dele no livro da vida. Não do livro da vida, do teu livro. E não é o da vida. Provavelmente é o livro dos viventes. Das pessoas que estavam vivas no momento, né? Porque nós compreendemos que não tem como uma pessoa ter o seu nome apagado do livro da vida, desse livro aí, de Deus. Mas, Moisés falou lá, risca aí então do seu livro, tal, né, naquela situação, né? Mas se a gente for entender o contexto e pegar outras passagens igual de Salmos, a gente vê que a Bíblia cita outros tipos de livros. E provavelmente era o livro dos viventes, é o livro que estava, das pessoas que estavam vivas. Então Moisés está falando o quê? Senhor, me mate, entendeu? Não está falando, risque daquele livro da vida, igual que está lá em Apocalipse. Eu não sei se foi esse o sentido da pergunta, tá, irmão? Se eu não tive capacidade para responder, depois a gente conversa. Não, é muito, muito importante o auxílio dos irmãos, né? Quem é o juiz do julgamento final? Deus ou Jesus? Deus ou Jesus? É Deus? Deus que vai ser o juiz? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus ele é o juiz. Olha só, irmãos, a Bíblia nos afirma que Deus julgará o mundo pela pessoa de Jesus. Todos os julgamentos citados na Bíblia, seja ele o tribunal de Cristo, quem que é o juiz? Cristo. Julgamento de Israel e das nações, quem que é o juiz? Cristo. E o juízo final, também Cristo é o juiz. Aonde está isso na Bíblia? Vamos lá. João capítulo 5, verso 22. Olha ali. Olha ali o que descreve. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao... Quem que é o Filho? Jesus. Mais uma passagem. Atos 17, 31, parte A. Atos 17, versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus julgará através do homem que escolheu. E ele ressuscitou esse homem. Quem é esse homem? Jesus. Mais uma passagem. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, irmãos, quem que é o juiz do julgamento final? Jesus. Você pode ter certeza disso. A resposta mais precisa é que... Eu ouvi uma pessoa sobre isso, que hoje ele é o nosso advogado, depois ele vai ser o nosso juiz. Ele é o juiz de quem não ainda recebeu a salvação, né? De quem ele não foi advogado antes. Né? Então, quem que julga é o Senhor Jesus. Né? Também tem 2 Timóteo, mas não vamos ler. Então, irmãos, passando uma lapidada rápida para a gente fechar esse bloco do julgamento final, deixa eu voltar aqui para a imagem, né, do julgamento final. Aqui no plano divino, se vocês repararem, vocês vão ver que rotas saindo do poço do abismo
que é o Tártaro, é o aprisionamento dos demônios, né, que é citado ali em 2 Pedro e citado também em Judas, né? Então, se você vai ver rotas, que essas rotas, essas setinhas, se vocês acompanharem, elas seguem, vão se juntar aqui junto com essa outra rota, dessa outra rota aqui que vem aqui do Hades, né, do inferno provisório, né? Está escrito aqui, ó, alma dos não salvos serão reunidas com os seus corpos na segunda ressurreição, ou melhor, na ressurreição dos ímpios. E essa rotinha aqui, o que vem trazendo aqui os mortos, e vem trazendo aqui também esses anjos caídos, a gente vê que essa rota, ela sobe aqui, ó, e está escrito aqui, ó, anjos decaídos ao juízo. Continua, homens ímpios ao juízo do grande trono branco. Continua, e essa rota vai dar aqui em cima, que é no juízo do trono branco, né? No mapa está apresentado dessa forma, né? Então, quem será julgado? Pessoas que não se converteram, essas pessoas morreram, essas pessoas foram para o Hades, estando em tormentos, a gente vê isso em Lucas 16, essas pessoas estão aguardando elas serem ressuscitadas, condenadas e serem aí lançadas no lago de fogo. Então, são etapas diferentes. Se o ímpio morre hoje sem Cristo, ele não é lançado no lago de fogo. Ou é? É ou não é? Vai pro Hades. Vai para o Hades, que é um local provisório de tormento. Ele está aguardando ser sentenciado. Só no final de tudo que esse ímpio é sentenciado e lançado ao lago de fogo. E a gente vai ver isso também, né? Então, as passagens bíblicas, se os irmãos quiserem ver, está aqui em cima, né, que a gente citou sobre Jesus sendo ali o juiz nesse dia. Então, o livro da vida, vocês aprenderam o que é. O livro das obras, é dito ali que essas pessoas que estão sendo julgadas, são julgadas segundo as suas obras. Tá? Tudo que ela fez, ela tem que prestar conta naquele dia. Então, tem os livros das obras. Parece que a Bíblia nos mostra, você vai confirmar comigo, Adriano? Parece que a Bíblia nos mostra que o Senhor tem um registro de todos os nossos atos. Não é isso, Adriano? Isso. Né? E a gente pode chamar isso de livro das obras. São aqueles livros que foram abertos lá. Isso aí. Mas, Adriano, esse livro que está sendo escrito com os nossos atos, para o crente ele também comete pecado, certo, Adriano? Certo. Então, e essas condenações contra esse crente, ele está reunida junto lá nesse mesmo livro? Eu acho que não. Porque quando a gente crê, é dito que o Senhor ele risca e tira do meio a cédula que de alguma maneira era contrária a nós, né? Então isso é muito interessante. Os crentes prestarão conta das suas obras, mas não para a condenação. Os ímpios prestarão contas das suas obras, mas para a condenação. Eles vão ser condenados, certo? Então, não quer ser condenado? Quer estar no livro da vida? Aceite a Cristo como Salvador. Você não vai passar por ali, certo? Pode comentar. No Evangelho de Lucas, o Senhor vai dizer que o homem dará conta de cada palavra que ele proferir. É tão sensível, é tão exato, que eu ia falar essa expressão. Mateus 12, verso 36. Olha o que meu pai está falando ali. Olha o que a Bíblia descreve. Porque alguém pode achar, não, eu vou prestar conta de pecados daqueles. Eu matei, se eu roubei. Não, de coisa pequenininha. A gente vai ter que prestar conta, né? Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Vocês veem, qualquer coisinha que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta. Vai ter que se explicar. Né? E outro ponto importante, uma palavra que chama atenção, e as pessoas. As pessoas. Ele não fala os filhos de Deus. Ele fala as pessoas. Porque existe criatura de Deus e filho de Deus. Então ele usa as pessoas. Pessoas relacionadas a todos aqueles que não foram salvos, não foram remidas, não foram transformadas, não foram perdoadas. Eclesiastes capítulo 14, verso 12, Mael, só para 12 e 14. Eclesiastes 12 e 14. Olha o que diz ali. Porque Deus há de trazer juízo, trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, aquelas obrinhas que ninguém viu a gente fazendo, ou até mesmo mais se referindo aos ímpios, né? Quer sejam boas ou quer sejam más. Tudo está registrado, nada passa despercebido aos olhos do Senhor.
Tudo que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta. Os crentes, no tribunal de Cristo. Os ímpios, no juízo do trono branco. Certo, irmãos? Vamos encerrar o bloco agora do juízo final e vamos continuar naquele texto que a gente leu de Apocalipse. Tem mais algum comentário? Então vamos avançar, né? Quem sai julgado desse juízo final, Adriano, ele vai ser lançado aonde? No final, lá no trono branco, né? Isso. Os mortos. Os mortos vão ser julgados e vão ser lançados no lago de fogo. Guilherme, o que é o lago de fogo? A gente tem ele ilustrado aqui embaixo, né? Se os irmãos repararem também. Neste mapa a gente tem as setinhas, né? Então chega que os anjos caídos e os ímpios passam pelo julgamento final, né? Onde as pessoas, seja ela importante, seja ela irrelevante, seja lixeiro, pedreiro, padeiro, seja médico, seja doutor, tendo dinheiro ou não tendo, serão julgadas. Se não aceitarem a Cristo, serão julgados e passarão por esse tribunal, por esse juízo. E essa setinha, ela sai daqui agora, ela retorna, né? A gente vê aqui, né, ela retornando, e se a gente vê qual que é a rota que leva essa setinha, nós vamos ler o que está escrito aqui, né? Homens ímpios ao eterno inferno, ou à condenação eterna. E essa setinha, ela vem descendo, né? Está falando de novo aqui a mesma coisa, e elas vão desembocar aonde? Aonde que elas dão? No lago de fogo. E olha aqui. Isso é só uma confirmação de quem não foi salvo. Quem não foi salvo. Quem não foi... Bota lá de novo a passagem. Apocalipse 20, 15. Olha quem é lançado ali no lago de fogo. Não, acho que tem ali, Mael. Calma aí. Tem até ali embaixo ali. Eu já até deixei escrito aqui, ó. Olha só, Etiel. Quem que vai ser lançado ali, Etiel? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, não quer ser condenado eternamente, não quer ser lançado no lago de fogo, se converta. É a pregação do evangelho que estamos falando aqui, né? E olha só que maravilha, irmãos. Olha do que a gente foi liberto. Olha só a salvação que chegou até nós. Só da gente ter essa compreensão que nós somos salvos e que nós não seremos ser lançados ali, isso é motivo de ser muito feliz. Não era para nem a gente estar triste, não é isso, pai? A gente deveria ser feliz o tempo todo, só por saber que a gente não vai ser lançado nesse local. Porque eu posso te garantir que todas as dificuldades que nós temos nessa vida, seja no serviço, seja às vezes morte de parentes, todo o sofrimento dessa vida não se compara ao sofrimento que acontecerá no lago de fogo. Não, Guilherme, não pode pregar isso, Deus é amor, não tem inferno. Segundo a Bíblia, tem sim. Segundo a Bíblia, creu, está salvo. Não creu, está condenado. Não é eu que estou falando, não é a casa de oração que está falando, é quem está falando? A palavra de Deus, a Bíblia, que diz isso. Então, é tão interessante isso, Guilherme, porque quando o Senhor ele manda o discípulo para pregar o evangelho, eles voltam tudo alegre, porque os expulsavam os demônios, faziam curar, e ficavam uma alegria imensa. Aí ele fala assim, ó, não se alegrais por causa disso, mas alegrai porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se quer coisa mais fantástica, você chegar diante do doente para ele levantar, tem coisa mais fantástica chegar e se expulsar um demônio de alguém, ele chega no velório, as pessoas chorando, aquela agonia. A pessoa se chegar e fazer com a pessoa levantar, que alegria. Mael, Lucas 10, 20, Mael. O Senhor vai e fala assim, ó, não se alegre por isso não. Não se alegre por isso não, mas alegrai o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é grandioso. Isso. Foi o grande mover de Deus em toda a história. É trazer essa convicção e trazer essa segurança de salvação para nós. Precioso, precioso comentário, pai. Olha o que meu pai falou ali, olha o que está escrito. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Jesus falando para os discípulos. Como meu pai falou, os discípulos chegaram todos felizes. Rapaz, a gente está fazendo milagre. Nós estamos fazendo coisas legais aqui nessa terra. Aí Jesus fala assim, rapaz, não fica feliz apenas por conta disso, não, né? E sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, arrolados no céu, né? Então, meu irmão, meu querido amigo, fica feliz, rapaz. Não fica feliz apenas porque você conquistou coisas aqui na terra, mas fica feliz acima de tudo, porque nós não estaremos sendo lançados no lago de fogo. Fique feliz porque você está registrado no livro da vida. Essa deve ser a nossa felicidade. Não é isso?
lago de fogo. Guilherme, ali em Apocalipse fala que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, mas e esse negócio? O inferno lançado no lago de fogo, como assim? Eu achei que era uma coisa só. Eu achei que quando a pessoa morria sem Cristo, ela ia ser lançada no inferno, e não tem nada depois. Mas a gente vê que a Bíblia nos mostra lugares de condenação diferentes. Ela cita ali Hades, que é a palavra original que aparece. Hades às vezes é traduzido por inferno. Esse local, ele não é o estado final da pessoa sem Deus. Não, tem um local ainda pior do que o inferno, que é o lago de fogo que a gente falou, né? A Bíblia, Jesus também cita esse lago de fogo nos evangelhos e chama ele de Guiena, que é o vale dos filhos de Ben-Hinnom, né? Ele tinha lá, na época de Israel, né, esse vale aconteceu coisas horrorosas ali, e Jesus falando, ó, se você não aceitar a mim, você vai ser lançado nesse lago aí, que só tem tormento, fala que o bicho nunca morre, né? E fala que a condenação é eterna, certo? Então, Hades e lago de fogo são coisas diferentes. Quando fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, quer dizer que todas as almas daquelas pessoas foram reagrupadas com o seu corpo, e todo aquele complexo, todo o Hades, todo aquele local que estava as almas dos ímpios sofrendo, todo ele foi lançado no lago de fogo, né? E o lago de fogo, esse sim é o local eterno, onde passarão as pessoas ímpias. Não é no inferno. O inferno não é eterno, mas o lago de fogo é. A condenação é eterna. E se eu perguntar para vocês, um dia, a pessoa sofreu lá 1000 anos no lago de fogo. Um dia essa pessoa, ela deixa de existir, ela é aniquilada, ou ela continua sofrendo a eternidade toda, sem fim? A condenação é eterna ou ela vai findar um dia? A condenação é eterna. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, mais diretamente, os adventistas e os testemunhos de Jeová, eles creem que a condenação não é eterna. Eles creem que Deus, sendo um Deus justo, não pode condenar o homem à eternidade toda se o homem só pecou aí no máximo por 100 anos, por exemplo. A lógica que eles usam é essa. Deus é justo, o homem pecou apenas 100 anos, então a condenação do homem tem que ser equivalente. Mais ou menos assim que eles falam, né? Então esse homem é como se fosse que esse homem sofresse 100 anos ali no inferno, ou melhor, no lago de fogo, e depois essa pessoa seria aniquilada, ela sumiria, ela pararia de existir. Isso é o aniquilacionismo. Só que o que a gente usa? Argumentos bíblicos para combater esse pensamento, Adriano? A gente usa Mateus 25, capítulo 41. Mateus 25, versículo 41. Esse é o versículo mais direto, né? Vamos ver se é esse mesmo. Esse é o versículo mais direto que quebra esse argumento do aniquilacionismo, né? Porque olha o que é descrito ali. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, preparado... Não, é o 46 então, 46. Ele fala ali, ó, e estes, falando ali dos ímpios, né, dos bodes, estes irão para o castigo eterno. No mesmo versículo, ele cita castigo eterno. Esse termo eterno, no grego, é aions, não é, Ismael? Acho que é mais ou menos isso, né? E a mesma palavra para falar que o castigo é eterno, também é usada para falar que a vida é eterna. Olha só, porém os justos irão para a vida eterna. Ímpios, castigo eterno. Justos, vida eterna. A palavra eterna ali significa a mesma coisa. Então, se ele falar que o castigo não é eterno, que esse eterno aí não quer dizer ficar muito tempo ou um dia ser aniquilado, então é a mesma palavra usada para a vida eterna. Então, talvez implicaria também que a vida eterna teria um fim também, né? Então, essa passagem de Mateus, capítulo 25, verso 46, é a mais certeira para quebrar o argumento do aniquilacionismo. Pode ter certeza que o inferno, ou melhor, o lago de fogo, ele é eterno. A condenação é eterna. Pode falar. Que a Bíblia fala em primeira morte e segunda morte. Talvez seja esse caso, quando a pessoa perde, morre aqui nesse mundo, ele vai para o primeiro lugar. E vai receber a segunda morte
Isso. Olha só, obrigado, tá, por lembrar desse assunto. Primeira morte, irmãos, o que é a primeira morte? Quando o ser humano parte dessa vida, você está vivo, você morre. Morte também significa separação. Quando a pessoa passa pela primeira morte, o que se separa? O corpo da alma. Primeira morte, separação de corpo da alma. Segunda morte é a separação de quê? Do homem de Deus. Segunda morte é a separação eterna entre o homem e Deus. Primeira morte, separação da parte imaterial com a parte tangível. Segunda morte, separação eterna do homem de Deus. Certo, Israel? Se eu estiver errando, aí você me fala. Pode falar. É interessante nesse pensamento do aniquilacionismo, né? É porque as pessoas ímpias, as pessoas más, elas podem pensar assim, se elas forem por esse lado aí. Eu vou fazer o que eu quiser aqui, vou fazer a minha maldade mesmo, eu não vou sofrer eternamente. A pessoa já tem esse pensamento ruim e pode pensar assim, não, eu vou pagar ali por 50 anos que eu vivi fazendo coisa errada aqui, eu vou pagar só por 50 anos. Quer dizer, você dá uma liberdade em termos... É uma condenação melhor do que ser eterno, né? Se ser aniquilado é melhor do que ficar sofrendo eternamente. Aquele que é mau, aquele que é ímpio, ele vai pensar, vou fazer aqui, eu vou sofrer mais só 50 anos lá, não vou sofrer eternamente. Muito bem pensado. Mas, para refutar isso, Mateus 25, verso 46, né? A gente viu ali. Então, irmãos, para quem que o lago de fogo foi preparado? Satanás e seus anjos. Quando Satanás peca, lá antes da criação do mundo, né? A gente tem a imagem dele aqui caindo. Ali foi criado o lago de fogo. É a lixeira para ser jogado Satanás. Só que aí Deus, ele espera esse tempo todo para depois ele pegar também as pessoas ímpias e também ser lançado lá no lago de fogo. Porque se eu perguntar para vocês, quem que sofre lá no lago de fogo, vai ser só as pessoas? Não. No lago de fogo vai ter anjos caídos, né? E os anjos caídos, os demônios, vão estar lá felizes, atormentando ninguém. Eles serão atormentados. É dito que Satanás será atormentado dia e noite. O próprio Satanás será atormentado dentro desse lago de fogo, né? Quem que vai inaugurar o lago de fogo? Quem que serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo? Falso profeta. A besta e o falso profeta. Eles são lançados antes do milênio, na batalha do Armagedon. Só depois do milênio, depois da destruição da terra, no juízo final, é que as pessoas são lançadas ali no lago de fogo, né? Outra coisa interessante, se a gente vê algumas passagens que falam desse tormento eterno, ali fala que haverá choro e ranger de dentes, né? Também fala de tal do bicho que nunca morre. Vocês já viram isso, né? Aparte-se de mim para o fogo do inferno. Mas vamos ver essas passagens aqui, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei ela escrita aqui. Acho que eu nem escrevi ela aqui. Mas a dúvida seria essa. Guilherme, o que seria esse bicho que nunca morre? Alguns irmãos vão falar assim, não, esse bicho é a consciência do ser humano que nunca morre. Mas só que essa figura de bicho que nunca morre está fazendo referência a corpos em decomposição. Isso também aparece lá em Isaías, capítulo 66. Ele cita mesmo a expressão bichos que nunca morrem em cima de cadáveres em decomposição. Então, quando a Bíblia fala que no lago de fogo haverá fogo que nunca se apaga e o bicho ou verme nunca morre, está falando ali, dando um sentido de carne eternamente sendo corrompida. Porque tem que lembrar, irmãos, que no lago de fogo não estará apenas a alma da pessoa imaterial sofrendo, estará também o seu corpo físico. Como isso funciona, não sabemos, mas eles vão ressuscitar para ser lançados ali. Então dá a ideia que para sempre eles vão estar sendo destruídos e reconstruídos, destruído e reconstruído, eu não sei como, né? Dando sentido de que sofrimento eterno. Só de você pensar nisso de forma literal já é ruim, né? Larvas comendo o seu corpo, de forma literal já é ruim. Ainda mais pensando nisso numa condenação eterna. Deve ser terrível, não é mesmo? Só voltando um pouquinho atrás aqui, sim, onde você falou lá, foi bem assim, esclarecedor, que quem vai julgar é o Senhor Jesus, não é Deus, né? Deus julgará através de Jesus. Isso aí.
esse próprio sermão profético aqui que o Senhor fala em Mateus 25, no versículo 31 aqui, é interessante, porque é o segmento, né? Vai até o 46 lá. Ele fala que quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É esse trono aí que você está mostrando aí pra gente. Esse trono está se referindo mais ao trono lá do julgamento das nações. Quando ele voltar em poder e grande glória, se assenta... Vai separar aqui, né? As nações serão reunidas diante dele, apartarão dos outros. Isso aí, é o julgamento das nações. Esse contexto está falando sobre o julgamento das nações e não sobre o juízo final. Isso aí. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Quem estiver sendo condenado, eles vão ter acesso ou visão das pessoas que vão estar felizes na nova criação? Não. Tem passagem? Não lembro. E se eu disser que tem um princípio para ser o contrário? Que eles vão estar vendo sim. E se eu disser que eu tenho uma passagem para isso? Difícil, né? Vamos lá, Lucas, capítulo 13, verso 27. Olha o que diz ali. Irmãos, eu não estou falando aqui de forma como se o que eu falo está certo e o que vocês pensam está errado. Não é isso. Eu estou mostrando argumentos bíblicos para provar alguns pontos, né? E se tiver alguns outros argumentos que são contra o que eu estou falando, a Bíblia prevalece. Então, irmãos, vamos ser bereanos, né? Olha só. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afaste de mim, vocês todos que praticam o mal. Jesus falando. Então ele fala, ali haverá choro e ranger de dente. Onde que vai haver choro e ranger de dente? Lago de fogo. Quando vocês virem, falando sobre quem? Sobre os condenados. Quando vocês estiverem lá rangendo os dentes, né? Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Então ele fala que essas pessoas, Adriano, eles vão ranger os seus dentes quando eles virem os profetas, Abraão, Isaac e Jacó, todos no reino de Deus, enquanto eles estão fora. Então, Lucas 16 fala do rico do Lázaro. Isso, ali no rico e Lázaro a gente vê claramente que o rico em tormentos tinha visão de Lázaro, tinha até uma certa comunicação. Mas ali não é lago de fogo, ali ainda é o inferno provisório dentro do Hades. Né? Aqui a gente vê que é mais se referindo ao lago de fogo, condenação eterna. Pode falar. Aquela palavra virem ali não é de vir, mas sim de ver. É, isso aí. Eu entendi assim, irmão. Se eu estiver interpretando errado, você me ajuda aí, né? Ali que eu entendi ali, Adriano, vê se está certo, Adriano. Ó, vocês, ímpios, vocês vão ranger os seus dentes quando vocês olharem lá para o pessoal lá no reino de Deus, vocês vão ranger seu dente, vocês vão estar fora dele. Não é isso que é o contexto ali? Então, irmãos, pode falar, pai. A outra passagem, ela fala virdes. A outra... Mas vide é o quê? Vide é olhar ou é vide de ir, de andar? Virem. Ajuda aí, o português meu é fraco, hein? Ajuda nós aí. Então, irmãos, levem a ferro e a fogo isso que eu estou falando. Parece que a Bíblia dá a entender que quem estiver sendo condenado no lago de fogo vai ter algum tipo de acesso visual, não sei como funciona, dos salvos. Levem a ferro e a fogo, comprovem isso segundo a Bíblia. Julguem o que estou falando perante a Bíblia. Né? Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Tá bom, pai? Se eu estiver falando besteira aqui, me mostra outra passagem que fala contra e você me corrige. Deixa eu perguntar uma coisa. Abraão, Isaac e Jacó, nós no céu não veremos quem está no inferno. Os que estão no inferno, colocando no inferno, verão Abraão, Isaac e Jacó. Dessa forma? Isso, dá a entender isso. Dá a entender que nós, os crentes, vamos estar numa criação, no novo céu e nova terra, a eternidade vivendo com Deus, com a nossa mente não vai... Tem gente, eu vou ficar pensando no meu ente que foi o lago de fogo. Não, a Bíblia fala que não haverá tristeza mais, você será feliz ao lado de Deus, mas aqueles que estarão no lago de fogo vão estar em tormentos, lembrando de tudo, de forma como ela é, e ainda podendo ver nós lá nessa nova criação. É assim que eu cheguei à conclusão. Não pode ser que eu não esteja certo, e né, a gente vai averiguar melhor isso pela Bíblia. No caso
sobre isso, dizendo que aqueles que haviam um abismo, aqueles que estavam lá, não estavam vendo nada daquilo, somente o rico estava vendo a tristeza. Isso. Mas como falei ali, fica claro, mas é no Hades ainda no estágio intermediário. Aqui a gente está falando já de eternidade, lago de fogo e nova criação. Certo, irmãos? Agora, para a gente poder finalizar, senão vai dar meio-dia. Vamos lá. Vai ter graus de condenação diferentes no lago de fogo? Ou todos vão sofrer da mesma forma? Jesus fala sobre isso. Tem graus ou não tem graus? Tem graus. Jesus fala sobre isso. Fala que tem grau, né? A Bíblia fala isso em várias passagens. Mateus capítulo 11, verso 20 a 24, Marcos 12, né? E eu vou ler rapidamente aqui, Lucas 12, 47 a 48, que ele diz assim, ó: aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Vocês podem ver lá o contexto depois. Porém, aquele servo que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então eu creio que o tipo de pessoas que mais irá sofrer no lago de fogo são as pessoas que estiveram mais próximas de Deus, do Evangelho, vivendo a vida na igreja, vivendo a vida no meio do povo de Deus, às vezes até falando, ministrando, mas eles não tomaram sua decisão. Ficaram tão próximos da revelação, mas não entraram pela porta. Esses sofrerão uma condenação pior, no meu ver, né? Porque tiveram mais foi dado a eles, e eles não corresponderam ao que foi lhe revelado. Diferentemente de um ímpio que nunca ouviu falar do Evangelho direito, de um ímpio que vivia no meio de pessoas que não eram crentes. Esse ímpio também será condenado, mas ele terá uma condenação, vamos dizer, num grau inferior, ou seja, menor, menos açoites para ele durante a condenação eterna, né? Isso são tudo, irmãos, coisas que a palavra de Deus nos diz. Hã? Tribunal de Cristo. Galardões diferentes. Porque o nosso Deus é justo, Adriano, nosso Deus é justo, né? Então, se você fez muito ou fez pouco, o Senhor vai ter que diferenciar isso, né? E se Deus vai condenar um ímpio que errou muito e um ímpio que errou pouco, também tem que ter uma diferenciação. Os dois serão condenados eternamente. Serão os dois terrivelmente apavorosos. Vão ser condenados de forma que a gente nem imagina. Porém, vai ter um certo grau de diferenciação. Né? Jesus fala, ó, se lá naquela cidade forem feitos, quando Jesus estava na terra, ele fez milagres. Ele fez milagres em cidades que viram os milagres e não se converteram. E ele fala lá em Mateus, né? Se Sodoma e Gomorra eu tivesse feito esses sinais, eles teriam se convertido, mais ou menos assim, eu estou parafraseando. Menos rigor. Vamos ler essa passagem, irmãos, rapidinho, só para a gente... Eu acho que é lá em Mateus, não sei se é essa de Marcos 12, 48, vê se é essa. Ou é Mateus 11, eu não anotei aqui qual que é. Marcos 12, não tem 48. 38, Marcos 12, 38. Vê se é essa, eu não estou lembrado se é essa ou se é de Mateus 11. Não, então deve ser Mateus 11, vê aí. Fala que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra. Isso. Por quê? Porque Jesus fez tantas coisas maravilhosas nas frentes das pessoas e elas não se converteram. Agora Sodoma e Gomorra... Ali mesmo, esse outro. É aí, ó. Ah, tá. Olha só o que diz ali, ó. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Jesus andou, mostrou para as pessoas, revelou para as pessoas coisas extraordinárias, milagres visuais na frente delas. Pelo fato de não terem se arrependido, ou seja, essa pessoa não correspondeu àquela revelação que lhe foi dada, olha o que ele diz. Próximo versículo. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito que eles teriam se arrependido, com pano de saco e de cinza. Mas eu digo a vocês, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom.
Tiro e Sidom não se converteram, serão condenados, mas haverá menos rigor para eles. Por quê? Porque na cidade deles não tiveram milagres igual teve lá Corazim, né? Tiro e Sidom do que para vocês. Próximo versículo. E você, Cafarnaum, pensa que será levada ao céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até hoje. Então Jesus está falando, se eu tivesse ido lá para Sodoma, feito os mesmos milagres que eu fiz no meio de vocês, Sodoma e Gomorra não seria destruída, porque eles iriam se arrepender, eles estariam vivos até hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então, para Sodoma e Gomorra, que não teve esse privilégio, menos rigor. Agora, para cidades que rejeitaram a Jesus ali na presença dele, mais rigor. Certo, irmãos? Podemos finalizar? Passamos 5 minutos aí o nosso horário, mas a conclusão que a gente pode tirar dessa lição de hoje, foram muitas passagens, muitos aprendizados, é que a gente tem que ficar muito feliz por não estar sendo lançado nesse lago de fogo. Feliz por essa salvação. No dia que você estiver triste, lembre disso. Cara, eu sou um salvo. Quando isso tudo passar, eu vou morar no céu. Que isso seja um conforto no seu dia de angústia. E outra coisa que tem que gerar em nós, uma compaixão pelos incrédulos. Olha para onde os nossos vizinhos, a gente fica cheio de medinho de pregar o evangelho, olha para onde eles estão indo. A gente fica com vergonha, olha para onde as pessoas estão indo, aqueles que não têm a Cristo. Que isso possa servir de incentivo, irmãos, para nos mover com paixão pelas pessoas e pregar o evangelho. Seja no nosso serviço, na escola, para os nossos parentes, e que Deus possa nos abençoar. As aflições desse tempo presente não se compara, né? São para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Amém. Amém, irmãos? Amém.